Você que está aqui acompanhando o Jornal do Piauí com a gente, você já esqueceu onde é que colocou a chave hoje? Ou onde deixou sua bolsa? Normal. Mas e quando o esquecimento vira rotina? Começa a mudar até o comportamento? Vamos falar a respeito desse assunto. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a geriatra Lilian Monteiro, que vai explicar como identificar os primeiros sinais da demência e por que o diagnóstico precoce pode mudar tudo. Doutora Lilian, seja bem-vinda aqui ao nosso Jornal do Piauí. Uma ótima tarde para a senhora. Obrigado por ter vindo. Boa tarde. Boa tarde, Joel. Bom, vamos falar a respeito desse assunto. Se você tiver dúvida a respeito disso, manda mensagens para 99910-0066. Esse é o número do nosso WhatsApp para a sua participação. Eu vou ler aqui a sua pergunta, a sua mensagem para a doutora Lilian, tá bom? Bom, vamos começar falando aqui a respeito de quando a memória, doutora, dá os primeiros sinais de alerta. Bom, as queixas de memória devem ser sempre valorizadas, porque, como se falou muito bem, o diagnóstico precoce é fundamental. Então, assim, queixa de memória como onde guardou algum objeto, uma chave, né? Uma conversa recente, um acontecimento recente, a pessoa tem que ter a capacidade de reter essas informações. E quando isso acontece, esse esquecimento de fatos recentes, né? Isso acende um alerta. Mas quando a gente fala de demência, né? Vai muito além da questão da memória. Né? A gente tem também questões do pensamento, como, por exemplo, a capacidade de planejar e executar uma função, a capacidade de, por exemplo, eu vou fazer uma compra no supermercado, eu tenho minha lista, eu vou organizar, eu vou ter aquele raciocínio para executar aquela tarefa. Então, isso também, quando o paciente começa a perder essa capacidade, é um sinal de alerta. Alterações de comportamento também, uma pessoa que é tímida, começa a ficar muito desinibida, muito irritada ou muito apática, também é um sinal de alerta também que tem alguma coisa errada ali. Isso tem a ver com idade? As demências, elas são mais prevalentes nos pacientes idosos, né? A doença de Alzheimer é a principal, corresponde a 70% dos casos, mas acontecem algumas demências também antes dessa faixa etária, né? Então, Alzheimer é um tipo de demência? Um tipo. Existem mais de 100 tipos de demências, né, catalogadas, e é a principal que corresponde a 70% dos casos, né? E é mais conhecida pela queixa da memória recente, né, que é um dos sintomas iniciais da doença, e existem outras fases mais avançadas também da mesma doença. Como é que se faz a detecção? Informação na tela aqui do nosso Jornal do Piauí. Exames para detectar esse tipo de caso, né, de ocorrência da demência. Certo. Então, no consultório, os especialistas que fazem o rastreio dessas queixas de cognição, como a queixa de memória, por exemplo, eles vão aplicar testes de cognição, né, para ver como é que está o cérebro desse paciente, qual é a dificuldade que ele tem, se é em atenção, se é em retenção de informações na memória recente. Também exames de imagem, exames laboratoriais, e o objetivo desses exames também é descartar causas reversíveis de demência, né, dos sintomas parecidos com Alzheimer, que não é Alzheimer, então a gente vai descartando ali outras questões que afetam a memória e para chegar no diagnóstico através da imagem, desses exames e dos testes cognitivos. Então ele não é só clínico, não é só uma entrevista, não é só uma conversa. E muitas vezes, no primeiro momento, no primeiro contato com o paciente, a gente não consegue chegar a esse diagnóstico. A gente precisa realmente analisar esses exames, a imagem do cérebro, os laboratoriais, fazer o teste de cognição, entender o que está acontecendo na rotina desse idoso, por exemplo, para tentar ver o que a gente consegue reverter e se realmente se trata de Alzheimer ou não. É muito necessário, é muito importante que haja uma conversa com os parentes dessa pessoa no consultório médico? Com certeza. Existe um primeiro momento que você faz a avaliação do paciente, mas também a avaliação do cuidador, da família, da pessoa que está ali presente no dia a dia do idoso. É importantíssimo, porque muitas vezes eles trazem informações que o próprio paciente não vai nos trazer. Existem muitos estigmas, né, da doença, de demência, então isso dificulta muito que a paciente chegue logo com uma queixa muito clara. Então, é importante essa conversa, essa história, a anamnese, o exame, entender o que acontece na rotina do idoso para a gente ter um diagnóstico mais preciso. Demência traz sempre esse componente comportamental? Pode haver algum tipo de somatização, dores ou coisas do tipo, doutor? Sim, existem algumas demências, inclusive a doença de Alzheimer, que tem alterações de comportamento, irritabilidade, tem pacientes que têm delírio, desorientações, outros apresentam apatia, outros apresentam agitação, mudança do padrão neurológico sempre chama atenção. Então é importante, toda vez que a pessoa tem um padrão neurológico e modifica esse padrão neurológico, a gente ter um alerta aí que pode se tratar de uma demência.
Vamos falar agora sobre prevenção e hábitos que podem ser adotados para evitar ou retardar, se for o caso, casos de demência. Que hábitos são mais importantes, doutora? Bom, estilos de vida saudável, sem dúvida nenhuma, é o principal deles, né? Isso a gente constrói ao longo da vida, não é porque você tá idoso agora que você, né, pode iniciar a partir de agora, mas a gente começa bem antes ali, quando a gente começa o nosso processo de envelhecimento, a alimentação, a atividade física, a musculação, existem muitas evidências, né, do benefício aí, tanto para a longevidade como para a proteção de demências, a leitura, hábitos de estudo, nós sabemos que a baixa escolaridade também é um fator de risco para que haja uma demência, uso de álcool, tabagismo, isso. Então, quanto mais você estuda, mais você trabalha, estimula seu cérebro, você também se protege dessas demências. 45% de todas as demências, elas são preveníveis. Então, esses fatores modificáveis, né, que é o estilo de vida, alimentação, atividade física, são importantíssimos. Nós sabemos que existe o componente genético, né, inclusive no Alzheimer e algumas demências, mas esses fatores modificáveis que a gente tem que trabalhar desde cedo. Bom, nitidamente, pelo que a senhora traz, trabalhar, manter a mente ativa, ajuda a prevenir. Mas aquelas pessoas que exageram no trabalho, que sobrecarregam na sua atividade diária, elas podem ter algum tipo de consequência que pode se manifestar? Sim, neurológica. O estresse, nós sabemos que depressão, ansiedade, distúrbios de sono também influenciam nossa cognição, nosso cérebro. Então, nós precisamos gerenciar bem nossa vida, todos os campos da vida, ter o trabalho mental, o trabalho físico, mas também gerenciar esse estresse, né, para que a gente consiga aí nos proteger de doenças crônicas, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, tudo isso influencia nosso cérebro, né, na qualidade desse cérebro ao longo do envelhecimento. Uma vez diagnosticado, vamos falar então sobre o ponto importante para aqueles que já fecharam aí um diagnóstico de demência, que é o tratamento. Quais são os passos que precisam ser dados para fazer um tratamento? E se é possível reverter o quadro? Sim, a doença de Alzheimer em si, ela não tem cura até o momento. O tratamento, ele é um tratamento de controle que ele visa frear a doença, frear o avançar da doença. Mas outras demências, como eu citei, elas são reversíveis, né? Existem algumas demências que são alterações hormonais, hipovitaminoses, que a gente consegue, sim, reverter o quadro neurológico daquele paciente. O tratamento da demência, ele é multiprofissional. Ele não é só com médico especialista, geriatra ou neurologista, né? Ele é multiprofissional. Ele aborda, por exemplo, o Alzheimer, que é uma doença progressiva e sem cura, é uma doença que a gente, além das medicações que vão fazer com que a gente tenha um controle melhor da doença, ele também precisa ter fisioterapia, atividade física, nutricionista, precisa de fono em alguns momentos. Então, é uma equipe multiprofissional e da família muito presente, né? Porque é uma parceria médico-família e equipe multiprofissional, né? Um conjunto ali em torno daquele paciente para estimular e trazer qualidade de vida, que esse é o objetivo do tratamento. Doutora Lília, atenção, a participação dos telespectadores, sabe? Você vai mandando mensagens para a gente ir tirando a sua dúvida. Vamos começar aqui, fazer o quanto for possível aqui, porque o nosso tempo é limitado. Mas a Marcela mandou uma mensagem e disse: boa tarde, quem teve AVE, ela botou antigo AVC, isquêmico, tem a possibilidade de ter demência? Minha mãe é esquecida e tem mudanças de comportamento e já teve AVC. Obrigado, viu, Marcela, pela mensagem. Sim, existe a segunda maior causa de demência, primeiro é o Alzheimer, né? Nós temos a demência vascular, que ela acontece justamente pós pacientes que tiveram um acidente vascular cerebral. Então, esses pacientes, eles têm que ser monitorados, tem que ter um acompanhamento neurológico desse paciente, porque ele pode, sim, ter queixa de memória, depois algum distúrbio de comportamento, como sequela daquele AVC, que vai gerar uma alteração no cérebro, que a gente chama de demência vascular. A Maria do Socorro, quanto tempo leva para a manifestação dessa doença ou para o desaparecimento dela? Tem uma pessoa que conheço que já tem quase 8 anos e às vezes esquece até das refeições que estão na frente dela. É um caso bem grave esse, né? Maria do Socorro, obrigado pela sua mensagem, pelo 999-100066. Doutora. Quanto tempo? Para se manifestar ou para desaparecer. Na verdade, por exemplo, o Alzheimer é uma doença sem cura, né? No caso do Alzheimer. Existem outras demências que podem... Sim, que a gente tratando na causa reversível, a gente consegue sim reverter aquele quadro neurológico. Precisa de um diagnóstico, de um acompanhamento com um especialista para entender bem esse caso, né? E fazer todo o tratamento adequado.
Olha, a Lívia manda mensagem para nós e diz o seguinte: tenho 40 anos e tenho problema de ranger de dentes enquanto durmo. Pessoas assim têm alguma tendência a ter demência? Ela pergunta. O que a gente sabe que a questão do sono interfere muito no cérebro, né? É um fator de proteção quando você tem uma noite com sono reparador. Então, queixas de sono, distúrbios de sono, seja por qual causa for, um paciente com apneia do sono, um paciente que tem algum distúrbio local de ATM, né? Um paciente que está levantando várias vezes para ir ao banheiro. Então, a gente tem que entender o que está acontecendo com aquele paciente para fazer o tratamento e a correção daquele fator de risco. Doutora, no caso aqui da nossa telespectadora, que tem 40 anos, e a senhora é uma geriatra, e nós estamos falando sobre idosos, né, que geralmente manifestam esse tipo de problema. Qual é a idade de uma pessoa procurar um geriatra para esse tipo de acompanhamento? Muito boa pergunta, excelente. A partir dos 40, né, nós já temos pacientes em acompanhamento, porque o geriatra ele tem formação em clínica médica e em geriatria, que é o processo de envelhecimento do idoso. Mas o que acontece? A partir dos 40 nós já estamos envelhecendo, surgem as doenças crônicas nessa faixa etária, ali entre 40 e 60 anos, começam a surgir doenças como hipertensão, diabetes, dislipidemia, então que são exatamente os fatores de risco para a demência que vai acontecer lá na frente com o idoso. Então, quanto antes você procurar um acompanhamento médico regular, ter seu médico de confiança, fazer trabalhos preventivos. Se você tem algum familiar que já possui alguma demência, isso é um sinal de alerta que você precisa começar antes esse cuidado, né? A Tatiana manda uma mensagem muito parecida com a da Lívia, só que ela faz referência ao marido dela. Meu marido tem 48 anos e tem o hábito de ranger os dentes. Existe tendência de demência? A senhora até explicou aqui, né? A questão de problemas na ATM, né, na articulação, né, tem que ser investigado. Muitas vezes o bucomaxilo já encaminha para um clínico para poder fazer uma avaliação do paciente. Larissa Simões pergunta: o Alzheimer é um fator genético? Minha avó e minha mãe tiveram Alzheimer precoce. Isso pode ser um fator hereditário? Preciso me preocupar? Obrigado, Larissa, pela mensagem. Tem o fator genético e tem o fator ambiental, que a gente chama, né? Que são esses fatores modificáveis. Então, não é porque eu tenho um familiar que tem Alzheimer que eu vou ter Alzheimer, né? Existe uma predisposição, mas claro que o estilo de vida do paciente vai determinar, sim, se ele vai apresentar doença ou não. Então, como eu falei, 45% a gente consegue prevenir. Então, é muito importante esse acompanhamento criterioso aí da saúde. Olha, quero agradecer a senhora, doutora Lília. Muito obrigado pela participação com a gente. Obrigada. Geriatra Lília Monteiro, muito obrigado por ter vindo. Obrigada. Obrigado mesmo. Obrigado a você que mandou mensagem pelo 99910-0066.